Éder, boa tarde. A gente que acompanha muito as redes sociais, a gente vê muitos torcedores do Atlético agora preocupados com o rebaixamento. Eu queria saber como é que está o sentimento de vocês, jogadores, com essa situação do Dragão. Boa tarde, Natália. É uma preocupação que também tá no nosso elenco, não dá para negar, porque a gente está numa pontuação muito próxima. E só que essa preocupação, ela nos deixa em estado de alerta também em relação a desempenho. Eu acho que a gente, nesses 2 últimos jogos, fizemos 2 jogos bem equilibrados, bastante difíceis, mas muito equilibrados. Então, assim, a gente não quer de forma nenhuma entrar na zona de rebaixamento e, graças a Deus, isso está em nossas mãos ainda. Isso depende só da gente. Nós temos mais 6 jogos e desses 6, 4 são em casa. Então, novamente eu falo, está tudo em nossas mãos, depende só da gente. A gente tem um jogo agora difícil contra o Ceará, mas a gente quer fazer valer esse fator casa. Já temos 3 jogos dentro de casa aí com bons desempenhos, bons resultados. Então, acho que a gente tem essa preocupação sim, mas a gente está se preocupando mais com o adversário em voltar a vencer. A gente precisa voltar a vencer para voltar a ter um bom lugar na tabela. Eu acho que onde a gente está hoje, não que a gente esteja merecendo, porque a gente sabe que o nosso desempenho caiu um pouco, mas de forma geral acho que era para a gente estar melhor colocado. Então é isso, é voltar a vencer jogos, porque está chegando o final da competição e a gente não quer estar onde está hoje. Éder, e se a gente pegar a pontuação dos últimos 10 jogos do campeonato, o Atlético ele só não é melhor que a Chapecoense. E assim, aliás, ele só não é pior do que a Chapecoense. E por que que está acontecendo? Um time que estava tão bem encaixado, vinha tão equilibrado, por que, de repente, essa fase tão ruim? Olha, eu não sei te dizer precisamente o porquê, porque a gente queria muito ter essa resposta aqui nas mãos e poder colocar em prática nos jogos, porque eu estou falando, é uma posição que está incomodando a gente, sabe? A gente está vendo os jogos passarem e está se aproximando à zona de rebaixamento. Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando, cara. Eu acho que nesses 2 últimos jogos foram jogos que, por detalhe, a bola não entrou e a gente poderia ter saído vitorioso dessas 2 partidas que se passaram. Então, aí já seriam 6 pontos e a gente estaria falando de outras conversas. Mas é isso, eu acho que é hora do grupo continuar fortalecido, continuar unido, trabalhando mais ainda, porque nessa reta final não vai ser só raça, mas também não vai ser só técnica. Eu acho que dá para a gente equilibrar um pouco de cada e voltar a fazer bons jogos e voltar a vencer, porque o grupo é bom, o grupo é batalhador, tem todo mundo um só pensamento, então acho que a gente não merece estar passando por isso, mas que eu acho que a gente está passando para tirar como lição, para tirar um proveito disso. Saber que quando a gente não for eficiente, tanto na defesa quanto no ataque, a gente vai sofrer e poder até perder pontos. Éder, é a primeira vez que a gente conversa nesse momento tão difícil que o Atlético vem passando. As outras vezes que conversamos, sempre o Atlético sendo aí uma das sensações do Campeonato Brasileiro da Série A e, de repente, aí em 5 jogos, tudo mudou e a preocupação está ficando cada vez maior. Qual o seu papel como líder nesse momento, como líder desse grupo, para tentar ajudar, voltar ao Atlético, jogar aquilo que já demonstrou em outras partidas, e eu sempre gosto de relembrar 2 em especial, o Grêmio e o Atlético Mineiro. Qual o seu papel? Olha, não só o meu, como de vários outros, acho que o Marlon, o Fernando, a gente está procurando sempre trazer atitudes positivas, lembrar o quanto a gente já foi bom, igual você falou, o quanto a gente já teve desempenhos assim excepcionais e não deixar esses sentimentos ruins instalar dentro do grupo. Ontem mesmo no jogo, cara, no intervalo assim, a gente sentou lá no vestiário e começamos a cobrar de forma positiva um ao outro, porque a gente sabia que era possível ganhar do América. A gente via brecha, a gente via oportunidades e é isso. Eu acho que nós como líderes temos que acreditar em todo momento. A gente sabe o potencial que a gente já teve durante toda essa temporada. Fizemos bons jogos, fizemos jogos ruins, mas que ao mesmo tempo desses jogos ruins a gente conseguiu sair bem. Então é isso, é sofrer bem quando tiver que sofrer, mas aproveitar, porque está na hora da gente ser um pouco mais efetivo, um pouco mais cirúrgico, sabe? Aproveitar a chance que tem, fazer o gol e não tomar gols. Eu acho que é válido falar já são 2 jogos sem tomar gols, a gente vinha de umas
duas derrotas duríssimas antes desses jogos do jogo do Santa em casa. Então, assim, eu acho que não tomar gols nessas duas partidas já traz um pouco mais de confiança para o ataque. E a gente tentar ajudar da melhor forma possível, porque a gente quer vencer, a gente está incomodado. Eu acho que sábado vai ser um bom jogo para a gente voltar a vencer, voltar a confiança e voltar a ser o Atlético que todo mundo conhece. Você falou aí, Éder, que é difícil explicar, né, essa queda, mas talvez a explicação esteja dentro dessa sua última resposta, porque se a defesa não toma gol, o ataque não faz. Né? E os técnicos, primeiro Eduardo, agora o Cabo, vem tentando todas as formas, mudando a formação, tentou agora o Montenegro, de centroavante. Vocês cobram os caras da frente para fazer gol? A comissão técnica cobra os caras da frente para fazer gol? Olha, a gente não cobra dessa forma tão específica. A gente cobra o time de forma em geral, porque quando a gente toma gol, o ataque também participa da marcação. Então, eles estão incluídos nessa palavra tomar gol. E quando eles fazem, a gente também constrói gols. Teve jogo em que a defesa construiu algum gol, os volantes estão construindo. Então, é uma cobrança de forma em geral. Eu tenho certeza que os nossos atacantes eles estão inconformados com a situação, com essas cobranças, mas faz parte, é o meio do futebol. Assim como eu também fiquei muito incomodado quando a gente tomou 2 do Flamengo, 2 do Sport, 4 do Palmeiras. Eu cheguei em casa com vergonha, não sabia nem o que fazer, porque é ruim, cara. É ruim você ser cobrado sabendo que você pode dar mais. Então, eu acho que isso a gente tem que tirar como forma positiva. Essa cobrança ela tem que vir construtivamente, principalmente do pessoal da frente lá. Nós atrás pensamos dessa forma e eles também pensam. Só que não é tão fácil assim você falar e fazer. Você tem que ter muita atitude, muito comprometimento. E eu acho que grande chance desses últimos 6 jogos aí, eles tiveram essa oportunidade de estar fazendo os gols e a gente está ajudando ele de alguma forma. Eu acho que não podemos dividir o time em 2 partes, ataque e defesa. É de forma em geral. Quando a gente está atacando é todo mundo, quando está defendendo é todo mundo. Devo fazer a pergunta do Jânio, do Jornal Popular, que não pôde estar aqui hoje. Ele fala assim: boa tarde, Éder. Ano passado, antes do jogo contra o Flamengo, você se mostrou muito confiante no Atlético, que acabou vencendo por 3-0. O que você diz agora, numa fase mais difícil, mas que só depende de vocês conquistarem os resultados? Eu volto a falar dessa questão da confiança. Eu sei que muita gente pode estar duvidando da gente, pode estar já nos colocando como rebaixado, mas eu falo por mim e falo por todo o grupo. A gente tem uma confiança muito grande de que vamos reverter essa situação, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha, a gente sabe o quanto a gente se dedica, a gente abre mão de muita coisa aqui, e o fato do pensamento em comum ser de todos, eu acho que isso ajuda muito. Seria ruim se de 26 jogadores, 2 pensassem, não dá mais, não vai dar certo. E não, eu vejo totalmente o contrário. Eu vejo todo mundo pensando que, a gente vai sair disso, a gente tem 4 jogos em casa e 2 fora, mas a gente consegue fazer uma pontuação bacana. Então, assim, eu sei, para esses que estão desconfiando da gente, estão desconfiando do nosso trabalho, confiem, porque eu vejo muito potencial nesse grupo. Eu vejo um grupo jovem, mas de muito trabalhador, sabe? Muito cara homem que quer honrar com a palavra. E volto a falar, estou falando por mim, mas eu tenho certeza que qualquer um que viesse aqui faria a mesma coisa. A gente vai sair dessa situação porque a gente tem capacidade e já mostramos isso dentro do campeonato. Éder, o que falar do Ceará? Um adversário que vem de 2 importantes vitórias aí, 4-0 no clássico estadual contra a equipe do Fortaleza, um 2-1 num clássico regional contra a equipe do Sport, e que você vem acompanhando desse adversário deste sábado. Mais um jogo difícil, né? Mais um jogo ali da nossa tabela, do nosso campeonato. Conheço o Thiago Nunes, ele geralmente faz bons trabalhos, arruma a equipe como ninguém, mas nesse momento não dá para a gente procurar saber quem está do outro lado, como o adversário joga. A gente tem que ganhar jogos. Não importa como seja, não importa aonde seja, a gente tem que voltar a vencer, porque esse momento é primordial. Então, assim, a gente respeita o Ceará, como a gente respeita todas as equipes, mas o nosso trabalho, o nosso foco é para voltar a vencer. Que
Eles fizeram um bom jogo contra o Fortaleza ontem, mas eles também deixam muitas brechas, sabe? Assim como o América nos deu muitas oportunidades de fazer gols. Então acredito mais uma vez que vai ser um jogo equilibrado, difícil, mas que a gente tem todas as condições de ganhar. Ô Éder, eu vou fazer mais uma pergunta, não tem jeito de você ir embora, cara, tá chovendo aí bastante. É o seguinte, sobre essa questão do jogo em si, vocês estavam jogando com a América, terminou o jogo, e para muitos, o pontinho fora contra o América pode ser importante, tá? Importante. Horas depois, ou minutos depois, o Juventude vai e ganha do Fluminense. Como é que vocês estão vendo isso? Essa ascensão desses times lá de baixo, time igual a Juventude, o Grêmio querendo chegar. Então, a gente olha todos os resultados, mas nós temos aí Juventude, Ceará, Bahia. Então são os nossos concorrentes diretos, nós enfrentamos ele em casa. Então, assim, não adianta a gente procurar saber dos jogos que se passaram, porque se a gente ganhar esses 3 jogos em casa deles diretamente, o que eles fizeram ontem não vai valer de nada, porque a gente vai estar na frente deles. Então, assim, a gente olha a tabela de forma geral, a gente olha o desempenho de todos de forma geral, mas está nas nossas mãos, cara. Eu acho que são 4 jogos em casa e 2 fora, que depende só da gente. Depende do nosso desempenho, depende da nossa vontade de fazer o diferente. Eu acho que esse é o momento de ter uma atitude diferente, de ter pensamento diferente, porque está tudo em nossas mãos. Éder, até em cima disso que você falou, a sequência aí de 4 jogos, Ceará, Juventude, aí vocês saem para jogar contra a Chape, que já caiu, e pega o Bahia dentro de casa. Obrigação do Atlético fazer os 12 pontos, até pelo jogo fora de casa, ser contra um time que já caiu? Olha, teoricamente sim, porque eu vejo a gente com um plantel, acho que equilibrado com esses 4 times, se você tirar a Chape, né, que já está rebaixado, com esses 3 times, mas que eu acho que vejo a gente com um pouco mais de potencial do que eles. Mas eu acredito também que ontem, pro lado do América, talvez fosse obrigação deles ganhar da gente, a gente conseguiu endurecer o jogo, tirar um ponto deles. Então, assim, teoricamente, é obrigação a gente ganhar do Ceará em casa, do Juventude em casa, do Bahia em casa. Isso eu concordo, eu não tiro nenhum mérito disso, porque é obrigação. Mas a gente sabe que do outro lado vem adversários qualificados, adversários que estudam a gente. Mas, cara, eu acho que a gente tem uma grande chance nesses 2 próximos jogos em casa de fazer 6 pontos. Depende muito da forma como a gente vai encarar a partida, da forma como a gente vai criar um ambiente no Arcioli junto com a torcida. Então, eu acho que sim, a gente tem, nesses 2 próximos jogos em casa, a gente tem a obrigação de fazer os 6 pontos. Da maneira como a gente vem jogando em casa nos últimos 3 jogos, eu acho que a gente está muito perto de fazer isso. Depois a gente sai para jogar contra a Chape, e aí, por mais que eles já estejam rebaixados, é um jogo complicado também, porque pode ter coisas externas que pode influenciar para o bem ou para o mal da Chape, não sei. Mas é isso, vamos pensar jogo a jogo. Primeiro a gente tem o Ceará no sábado, e depois tem o Juventude na terça. Procurar fazer 6 pontos, que a gente já dá um passo muito grande para o alívio.